Oséias capítulo 1. Diz assim a partir do primeiro versículo: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada e nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, e eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Versículo 1 do capítulo 2: chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós estamos diante da sua palavra, ó Pai, que é poderosa, diante da sua palavra, ó Pai querido, que permanecerá para sempre. Os céus e terra passarão, mas a sua palavra, ela permanecerá, Deus, e nós estamos diante dela e pedimos: Espírito Santo, fale conosco, nos conduza nessa manhã, e que possamos viver toda a tua palavra. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, esse é o primeiro capítulo do livro de Oséias, e a Elisa e eu, de tempos em tempos, aí acaba um livro da Bíblia, a gente começa a ler um novo livro. E daí no sorteio, que foi assim, bem fácil, a gente falou: qual é o próximo livro? E daí, eu acho que foi a Elisa que sugeriu, né, o livro de Oséias. E daí, quando nós começamos a ler o livro de Oséias, nós falamos: nossa, que livro difícil. Assim, a gente notou que tinha bastante ali, são bastante metáforas que o Senhor usa, né, contrastando a vida de Oséias com a nação de Israel. E começamos a ler, e eu li assim, li o capítulo, o livro inteiro, e falei: nossa, e agora, né? Vamos ter que ler tudo de novo. E eu já estou lendo aí não sei quantas vezes o mesmo livro, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele acaba revelando a sua palavra para nós e transformando o nosso coração, né? E ainda ontem, conversava com a irmã Neide ali, da irmã Neide fala assim: olha, às vezes é tão difícil a gente, né, entender o que está escrito na Bíblia. Daí ela fala assim: eu leio, né, e releio. E essa é uma verdade, né, porque não tem como nós, seres humanos, entender toda a mente de Deus. Nós não vamos conseguir. Então nós lemos a palavra do Senhor, e Deus revela uma porção da palavra dele diária, que é uma necessidade das nossas vidas, né? E
E às vezes nós lemos o mesmo texto por várias vezes e paramos de ler, e a próxima vez que nós vamos ler, ele salta aos nossos olhos de uma forma assim: nossa, eu não tinha visto isso antes. E essa é a maravilha de Deus, né? Se revelar para nós dia após dia. E o livro do profeta Oséias, ele começou a me causar assim, a vontade de entendê-lo, né, de entender o que Deus desejava falar, né? E Oséias, ele começa o seu ministério de uma forma diferente. Se você olhar Ezequiel, ele vê a glória de Deus, ele vê o poder de Versículo, né? Ele vê o livro, capítulo 1, ele vê as rodas, vê a glória de Deus, os últimos versículos do texto. E já no capítulo 2, você já vê Deus falando assim, ó, vai à terra, vai ali no meio do... Como que é? Eles estavam no cativeiro, né? No meio da Babilônia. Vá à casa de Israel e fale a eles, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. E essa é a mensagem que tem para ele. Quando o Senhor fala também com Jeremias, ele chama Jeremias, e Jeremias fala assim, mas eu sou muito moço, eu sou jovem, né? E o Senhor fala assim, o que eu falar para você declarar, você vai lá e fala. E daí você vê o encontro do Senhor com diversos profetas. Você lê o primeiro capítulo, você vai ver, e veio a minha palavra do Senhor, e ele mandou falar tal coisa. Mas com Oséias não. Oséias foi diferente. O Senhor não mandou ele falar, mandou ele casar, né? A primeira coisa que Deus mandou falar com Oséias, né, quando a palavra do Senhor veio a ele, ele falou, vá e se case. E não era um casamento fácil para Oséias, né? Porque o natural do casamento é você conhecer alguém, se relacionar, conhecer a pessoa, né? Vamos falar natural dos tempos de hoje, né? Daí você namora, daí você conhece mais um pouco, daí você pede noivado, daí você casa, daí às vezes daí você avalia o histórico. Oséias não teve avaliação de histórico nenhum, Deus pegou e falou, vá e case-se com uma prostituta. Isso foi a primeira mensagem que Oséias recebeu de Deus. E daí Deus explica, fala assim, olha, porque Israel se prostituiu, Israel se desviou. E como foi esse desviar de Israel? Se nós olharmos a história, né, eu vou tentar sintetizar bem curtinho, né, Deus, ele criou o homem, nós conhecemos, criou Adão, e ali Deus começou um relacionamento com o homem. Depois vamos pular já para Noé, daí Deus vem e salva somente a família de Noé. Daí Noé e sua família ele começa a popular a terra de novo. Daí a Bíblia passa um tempo, fala sobre a Torre de Babel, e depois já fala sobre Abraão. E Deus chama ali de Abraão, ele fala que ia fazer uma grande nação. E Deus derrama promessas maravilhosas sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Daí depois nós vemos ali o povo de Deus sendo tirado do Egito. E depois vem o tempo dos juízes. E no tempo dos juízes acho que um dos momentos, os piores momentos de Israel, porque a Bíblia vai dizer no livro de Juízes que naquele tempo os homens faziam o que queriam, né? Cada um, o que eles pensavam, eles faziam, ninguém olhava para Deus. E daí naqueles momentos, de tempos em tempos, quando a gente lê o Salmo 107, a gente consegue ver o livro de Juízes, porque daí o povo pecava, se afastava do Senhor, o Senhor enviava os seus inimigos, e daí eles clamavam ao Senhor, e o Senhor respondia e curava as enfermidades deles e salvava ele dos seus inimigos. E daí depois do livro de Juízes, o povo pede para Deus um rei. E nesse período, o juiz era Samuel, e Samuel fala assim, esse povo está me rejeitando, e Deus fala, não, o povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. E daí se levanta um rei chamado Saul. E Saul, assim como no tempo de Juízes, ele fez o que ele quis. Ele teve diversas oportunidades de se voltar para Deus, mas ele sempre fazia tudo segundo a sua vontade. Saul, ele preferia a glória dos homens do que a glória de Deus. E daí, por causa disso, o reino dele foi rasgado, diz a palavra do Senhor. E Deus levantou Davi. E Davi começou a reinar e reinou sobre Israel e sobre Judá. E depois veio seu filho Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que nós conhecemos, e mais rico também. Só que ele se casou com muitas mulheres e começou a buscar os deuses das outras nações.
Salomão morreu, veio seu filho Roboão, tô quase chegando, hein? Veio seu filho Roboão, e Roboão disse assim, o povo estava reclamando, olha, Salomão ele foi muito pesado o seu reino sobre nós, ele nos deu serviços, nos tratou, fez com que nós dessemos parte dos nossos bens para ele, e daí Roboão vai buscar conselho com os velhos, com os mais velhos e com os mais novos, e os mais velhos falam assim, olha, faz o que o povo está pedindo, aí dê leis mais brandas, e daí Roboão ouve aquela mensagem e fala assim, vou perguntar para os meus amigos. E os meus amigos, os amigos jovens deles, falam assim, olha, se o dedo do seu pai era pesado, se a mão do seu pai era pesada, fala que o seu dedo é mais pesado. E ele colocou mais impostos sobre o povo, e o povo se dividiu. E Israel, que era um povo só, se transformou no reino do sul, que era Judá, que era a tribo de Judá, mais tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos, o reino do norte. E aí começou sucessões de reis. Roboão de um lado, com a dinastia de Davi, a qual o Senhor prometeu para Davi que ele sempre teria um rei no governo de Judá, né, por toda a eternidade. E no reino do norte foram sucessões de reis. Começou com a família de Jeroboão, esse é o Jeroboão I. E depois foi mudando as famílias, porque um homem se levantou e matou um rei, e daí começou a reinar no lugar, e isso houve acho que pelo menos 5 transições de famílias que reinaram sobre Israel. E o profeta Oséias, ele estava num período em que o rei era Jeroboão o segundo, depois da sucessão de reis. Então houve 2 reis chamados Jeroboão. Só que a história do reino do norte, que era Israel, ela sempre foi marcada por causa do primeiro Jeroboão. Porque o primeiro Jeroboão, você vai ler o livro de Reis, quem já leu teve o prazer de ver assim, ó. E eles não andaram conforme a palavra do Senhor, e seguiram os caminhos de Jeroboão. E foi assim que a nação de Israel seguia. E os caminhos de Jeroboão foram: ele se dividiu, rompeu a aliança com o reino do sul, que era Judá, e a primeira coisa que ele fez, o povo, quando nós lemos o Salmo 73, nós vemos lá que o povo ele ia para Judá para celebrar o Senhor no templo, e ele disse: se eu deixar com que o povo, as outras 10 tribos, saia de Israel e vá até o templo adorar a Deus, eles vão deixar a nação de Israel e vão passar para o lado de Judá. Então, a primeira coisa que ele fez foi construir 2 bezerros, e ele disse: esses são os deuses que te tiraram do Egito. Esse foi o primeiro passo do caminho de Jeroboão. Depois, ele pegou os sacerdotes, ele começou a matar os sacerdotes de Deus. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Crônicas, que os sacerdotes, os levitas e sacerdotes, eles deixaram a região de Israel e foram todos para a região do sul, que era a região de Judá. E primeiro ele criou deuses e estabeleceu sacerdotes. E a nação de Israel começou a servir outros deuses, primeiro os bezerros, e constituir sacerdotes para si, homens que não eram tementes a Deus e sacrificavam a outros deuses. E assim, com as sucessões de reinados que existiram na nação de Israel, eles foram incrementando os deuses, né? Nós vemos bastante isso falar sobre Baal, Azera e Astarote, que é a mesma deusa, e outros deuses que nós vemos às vezes a palavra assim, Baalins, que eram derivados de Baal. E a nação de Israel começou a servir esses deuses. E essa era a prostituição de Israel, a qual Deus falou ali, contrastando o casamento de Oséias. Ele disse: olha, casa com uma prostituta, era uma metáfora para o povo de Israel, que havia se prostituído com outros deuses, e começou a dizer que a salvação deles eram aqueles deuses, e a salvação deles eram as suas próprias forças. E você vai ver, se você ler o livro de Reis, você vai ver muitos reis confiando nas próprias forças e nos deuses das outras nações. Jeroboão mesmo, agora o Jeroboão II, que é o rei aqui do que fala no livro de Oséias, esse mesmo rei,
ele confiou em outros deuses e buscava força com o reino da Assíria e com o reino e com o Egito. Ele fazia alianças, e esse foi um dos melhores períodos de Israel. Mas houve um grande declínio espiritual na busca de Deus. Por causa das alianças, o reino aumentou, conquistou de novo os terrenos que eram dele, mas eles não buscavam mais a Deus, eles não honravam mais a Deus. E o casamento de Oséias, a princípio, ele se dá para contrastar a vida de uma meretriz, uma prostituta, com a nação que havia se afastado do Senhor. Oséias, o nome dele significa o Senhor salva, que é o mesmo significado do nome de Josué, que lá no livro de Números você vai ver que o nome de Josué era Oséias, e Moisés muda o nome dele para Josué, que significa o Senhor salva. E esse nome Josué é o mesmo nome que nós conhecemos, que é o nosso Salvador, que é Jesus. E você vai ver lá que quando José ele teve um sonho, a palavra do Senhor diz assim, né? Que ele deveria que a Maria teria um filho, e ele deveria pôr o nome dele de Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus muitos pecados. E o nome de de Oséias é o Senhor salva. O Senhor é a salvação. E o Senhor tem uma mensagem de salvação para a nação de Israel e para todo o povo de Judá através do profeta Oséias. E quando ele se casa com uma mulher chamada Gomer, e o significado do nome de Gomer, eu fui lá pesquisar, significa completa. E o Senhor, ele tem uma obra completa para fazer nas nossas vidas. E a aliança, a união desses dois nomes dá salvação completa. O título da pregação é O Amor de Deus, Jesus é a salvação completa. Glória a Deus. Caminhando aqui nos versículos, após ele se casar com Gomer, diz a palavra do Senhor, no versículo 4, no versículo 3: Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú. Por causa do sangue derramado em Jezreel, vou acabar com o reino da casa de Israel. Bom, o Jeú foi um dos reis de Israel. Talvez o nome dele não é tão lembrado como o nome do rei Acabe, porque Acabe foi casado com Jezabel, e talvez o nome de Acabe não seria tão lembrado por causa de Jezabel, se não fosse Jezabel. Mas Jeú, o profeta Elias, o Senhor trouxe uma palavra para ele e falou: vá e unja a Jeú como rei de Israel. E ele assim o fez, né? Só que daí, se você ler o texto, Elias não foi lá e não ungiu, Eliseu também não foi, Eliseu falou: vai lá e unja Jeú, né? Que é o cumprimento dessa palavra. E daí um profeta, um servo do profeta, vai lá e unge ele como um rei ali sobre Israel. E daí ele tem um ofício, né? Acabe, ele morre numa batalha, e Deus falou que ia destruir a família de Acabe, e deu algumas promessas ali terríveis, né? Que o sangue dele seriam lambidos por cães, né? E daí Acabe morre, e Jeú se levanta ali e mata um dos filhos de Acabe, e começa a governar. E ele mata ali no vale de Jezreel, que era onde Acabe, eu não sei se vocês lembram da história, que Acabe ele volta um dia para sua casa, passa por uma terra e gosta dela, e fala para o homem, o dono da terra, que agora me falha o nome, né, Nabote, né, fala para Nabote, né, Senhor, me dê a sua terra, eu te dou os melhores terras de Israel, é sua. E ele sai frustrado dali, e ao sair frustrado, ele vai para casa, e Jezabel, ele arma uma cilada para que Nabote seja morto, e Acabe consiga a terra.
E ali, por causa disso, o Senhor profetiza contra a vida deles. E Jeú, ele, nessa terra, ele mata o rei de Israel, que era filho de Acabe, e mata também o rei, acho que é Acasias, que era de Judá, e mata, depois ele começa uma limpeza em Israel, né? Ele mata os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Azera, e destrói ali os deuses que havia no meio de Israel. Só que ele comete algumas falhas que eram graves. E primeiro que vem uma comitiva para ir para Judá, e ele mata aquela comitiva que iria para Judá, para falar com o rei de Judá. E ele destruiu os altares, como eu disse, matou os profetas, ele fez tudo isso. Mas depois ele construiu altares e ele colocou sacerdotes, porque a palavra do Senhor diz que ele andou nos mesmos caminhos de Jeroboão. E Deus aqui nessa palavra fala: eu vou acabar com a geração de Jeú. E a geração deles era Jeroboão, e o último rei da casa de Jeú foi Zacarias, que era o filho de Jeroboão, o segundo. E Deus, ele libera essa palavra por causa da matança que ele fez em Jezreel. Deus, ele falou: vai lá e vai governar, você vai matar. Mas não era para matar o povo de Judá, não era para matar aquela comitiva. Então assim, ele cumpre a palavra de Deus, mas ele passa do que Deus mandou ele fazer. Então ele, ao mesmo tempo que ele obedeceu, logo em seguida ele desobedeceu. E Deus ali, ele traz o quê? O castigo, porque a palavra do Senhor diz que o castigo do pecado é a morte. E Deus ali, ele encerra o ciclo por causa do distanciamento de Jeú e junto com o povo de Israel. Porque toda vez que um rei era contrário à palavra de Deus, ele fazia com que o povo se distanciasse ainda mais. E assim foram com esses reis, e foi com Jeú. E daí o primeiro filho de Oséias é Jezreel, porque Deus fala que iria acabar com a dinastia desse rei. E também vem depois, no versículo 6 diz: Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém a casa de Judá eu terei compaixão e salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros. Lo-ruhamá, que significa não favorecida, não amada. A palavra lo é a palavra não, que a gente fala hoje aqui. Então, esse é o nome da filha. E ele fala: Israel não receberá favor. Israel não é amado. E Deus fala isso porque o salário do pecado é a morte. E há um distanciamento entre Israel e Deus. E por causa disso não há um relacionamento. E você vai ver que no livro de Oséias, se você prosseguir lá na frente, ele vai falar assim que falta conhecimento de Deus na nação de Israel. E esse conhecimento não é sobre saber, é sobre se relacionar. E não havia um relacionamento na nação de Israel com Deus. Eles não buscavam o Senhor, eles não tinham o encontro do Senhor, eles não buscavam a resposta do Senhor, eles se distanciaram, eles buscaram outros deuses para si, eles construíram altares aonde era altar de Deus, eles colocaram novos altares para buscar os outros deuses. Eles conheciam mais sobre os outros deuses das outras nações do que conhecer o seu próprio Deus e não ter relacionamento com Ele. E neste momento Deus fala assim: a nação de Israel não é favorecida, ela não encontrará favor da minha parte, ela não é amada, porque ela está distante, ela não tem um relacionamento comigo. E logo em seguida ele fala: porém da casa de Judá eu terei compaixão e salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Se nós subirmos no versículo 1, vai dizer assim, que ele profetizou nos períodos do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e Ezequias. E essa palavra em que Deus livrou a nação de Israel sem usar a espada e o arco, se nós lembrarmos da história, um dia o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele colocou seu general sobre os muros de Jerusalém
e começou a maldizer o nome de Deus e falou: você acha que o Deus de vocês irá salvar esse povo? O que é feito os deuses das outras nações? E daí Ezequias ele corre e se arrepende e ora a Deus e busca ao Senhor e fala: olha Deus, não é contra mim que eles estão blasfemando, não é contra mim que eles levantam uma voz arrogante com prepotência, não é contra mim, mas é contra o Senhor. E a resposta do Senhor foi que todo aquele exército iria voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Deus iria colocar um anzol no nariz deles e nenhuma flecha eles iriam atirar sobre a nação de Judá. E você vê o cuidado e o zelo de Deus com a nação de Judá, que ao ponto de derrotar uma nação inteira, praticamente inteira, ali naquele momento, por causa da arrogância de um rei que se levantou contra ele, e por causa do amor e do cuidado que ele tinha sobre a nação de Judá. E Deus os salvou, sem que uma flecha alcançasse eles. Judá era uma cidade aonde poderia ser chamada de favorecida e de amada, porque no período de Ezequias, esse rei Ezequias ele derrubou altares, porque em Judá também construíram altares idólatras, mas a palavra do Senhor diz que ele derrubou altares e trouxe de volta a Páscoa no meio da nação de Israel. Ezequias, ele decidiu conhecer o Senhor e ter um relacionamento com Ele. Você pode ouvir ali Ezequias buscando ao Senhor, e você vê numa das orações de Ezequias: olha, o Senhor pode ver o quanto eu tenho sido fiel a Ti, o quanto eu tenho Te buscado, o quanto eu pertenço a Ti. A nação de Judá, ela pertence a Ti, porque eu pertenço a Ti, e eu sei que eu dependo de Ti. Você encontra isso nas palavras do rei Ezequias, porque ele dependia do Senhor, e quando um rei dependia do Senhor, a nação e os sacerdotes buscavam a presença do Senhor. E logo em seguida, depois aqui seguindo o texto, no versículo 8 diz: depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho, e o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Lo-ammi significa não meu povo. E Deus aqui mais uma vez declarando que tinha rejeitado a nação de Israel, porque ela se desviou. Vamos para os versículos finais e eu vou trazer as aplicações. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, e eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Bom, nós vimos aqui agora que Deus primeiro ele fala assim: olha, não meu povo, não amada, não tenho mais relacionamento com vocês. Mas o nosso Deus, como disse um dia Moisés, ele é compassivo e longânimo, e ele, a outra palavra eu não lembro, mas eu vou colocar uma palavra minha, que ele era rico em perdoar. Esse era o Deus de Israel. Esse era o Deus que e um dos temas desse livro é a fidelidade de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele disse a Abraão que dele ele faria, ele seria abençoado todas as nações da terra, e que dele ele faria uma grande nação. E Israel faz parte dessa promessa que Deus havia feito com Israel, com Abraão, e ele não poderia quebrá-la. E um Deus que é tão fiel à sua palavra, ele diz: olha, eu vou me compadecer, eu vou ter misericórdia de Israel, ele será uma grande multidão, ela será restituída. Só que tem uma palavra aqui, que quando eu estava lendo e falando com a Elisa, eu falei: agora se está falando de Jesus, porque ele diz assim, ó: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si
uma só cabeça. E essa única cabeça sobre todo Israel e sobre todo Judá é o nosso Deus e Salvador, Jesus. Então, o que Deus tem preparado para nós nos dias de hoje? O que Deus tem preparado para Israel e tem preparado para a sua igreja, a ponto de Ele dizer: agora eu vou constituir sobre vocês uma só cabeça. E essa uma só cabeça surgiu, e nós reconhecemos ela, que é Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E a primeira coisa que Deus tem para nós é um conserto. Ele quer nos levar para o caminho de volta para Ele, que é onde nós encontramos apenas um único Senhor, um único Deus, um único Salvador, aonde nós encontramos uma única pessoa que é poderosa para nos guiar e para nos direcionar em nossas vidas. Ele nos chamou e nos atraiu para Ele. A palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias diz assim, que com amor eu te amei com amor, e com bondade eu te atraí. E esse Deus que nos chama com amor e com bondade, Ele nos leva para um lugar de conserto, de arrependimento, aonde nós olhamos para as nossas vidas e podemos nos ver que nós éramos tão parecidos com Israel, porque nós nos afastamos de Deus e criamos deuses para nós mesmos. E quais são esses deuses que nós criamos? A autoconfiança é um Deus que nós colocamos no lugar de Deus. É um Deus pequeno, em que nós confiamos na força do nosso braço. E o mesmo profeta Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem, o homem que confia na força do seu próprio braço e confia no seu próprio entendimento. E nós confiávamos em nós mesmos. E nós, em algum momento, colocamos todas as nossas expectativas em nós mesmos. E criamos um Deus chamado eu, e colocamos no lugar de Deus. E esse Deus chamado eu, até hoje, tenta ocupar o lugar de Deus, fazer as minhas vontades, agir conforme o meu desejo. Ele ocupa o lugar de Deus. Outros deuses que nós criamos, e esse Deus é Jesus, ele até compara com Deus, que é o dinheiro. Quantas pessoas colocam o dinheiro como seu Deus e a sua segurança? E quando ele acaba, fala assim: agora estou desesperado e não sei o que fazer, porque acabou o meu Deus, acabou o meu dinheiro que me dava segurança. Quando éramos ímpios, eu agora não vou falar de mim, porque eu nunca acreditei em nenhuma imagem, nenhum santo, né? A minha formação religiosa em casa eu não tinha, nem para ser católico, nem para ser espírita. Né? Então eu nunca coloquei, mas quantas pessoas colocaram tantas imagens à frente de Deus, à frente do Senhor, e até hoje tem colocado, né? Como fazem com Maria. Ela é intercessora, ela intercede para Deus, e outras pessoas têm buscado tanto, e nós temos que romper com qualquer auxílio que nos faça chegar a Deus, porque Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho que nos conduz à verdade. Esse é o amor verdadeiro de Deus, que Ele rompeu qualquer outra ponte que pudéssemos chegar a Ele. Falou: eu sou a ponte, eu sou o acesso, eu sou quem te dou a direção. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus quer nos levar para um lugar de conserto, aonde não seremos mais chamados de não favorecidos, onde não vamos ser chamados de não amados, mas vamos provar do amor de Deus em Jesus Cristo. A segunda coisa que Deus exige de nós, aqui fica bem claro, é a fidelidade. Nós temos que servi-lo de todo o coração. Esse é um dos principais versículos para a nação de Israel, né? O Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E nós temos que ouvir a voz de Deus e em fidelidade entregar as nossas vidas a Ele e olharmos para Ele e não tirar os olhos dEle, andar em seus caminhos. Jesus, Ele
Ele veio a essa terra e disse para os seus discípulos esse versículo que eu já disse hoje, que é: e vocês serão meus amigos se fizerdes o que vos mando. Precisamos encarar essa palavra e começarmos a fazer tudo aquilo que Jesus mandou, tudo aquilo que Ele deixou em sua palavra, para que possamos andar nesses caminhos, porque nós não vamos errar. Um dos versículos lá do livro de Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ele jamais se esquecerá dele, né? E talvez a tradução melhor seja, né? Ensina a criança no caminho, continue andando e conversando, e falando da palavra do evangelho, da palavra do reino. E depois, se você tirar a palavra criança e colocar o seu nome, no lugar, ouça o que Jesus nos ensinou, ande no caminho lembrando das palavras de Jesus, para que você jamais se desvie dele e ande na presença dele. Só existe uma forma de um cristão viver a plenitude de Deus em suas vidas, que é andando na sua palavra. O próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E precisamos andar em fidelidade à palavra de Deus. Também nós temos aqui o favor de Deus. O favor de Deus é a graça com a qual Jesus nos salvou. Nós falamos de graça, e graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós em nosso lugar. Livro de 2 Coríntios, eu acho, ou é 1 Coríntios, depois os irmãos confiram lá, 5, versículo 21, vai dizer assim: que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Nós não merecíamos, os nossos pecados eram dignos de morte, os nossos pecados eram para nos levar para a morte eterna. Mas Jesus, que não conhecia o pecado, Ele se entregou em nosso lugar. Romanos capítulo 5, no versículo 8. Esse eu gosto muito. Então vai dizer lá que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E essa é a graça de Deus. Os versículos anteriores, acho que a partir do 5, volta aí eles para a gente ver se é isso. Fazendo um favor. Vamos lá. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, que éramos nós. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova, próximo versículo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é a graça de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas, muitas mães falando: eu daria a vida pelo meu filho. Eu daria a minha vida. As mães, quando vê os filhos enfermos, ali num leito, e às vezes nós sabemos que no leito de morte, e a mãe fala assim: eu daria tudo, eu daria a minha própria vida. Mas daí, se nós falarmos talvez, e por outra pessoa, que ela conhece, que ela não gosta tanto, ela não teria coragem. E nós éramos dignos do não amor de Deus. E nós éramos dignos de não sermos favorecidos por Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, porque nós andamos longe dele, porque nós decidimos não conhecê-lo. Nós andávamos longe dele, mas ele se pôs em nosso lugar. Jesus, esse amor completo, essa salvação completa, só nos é dada como direito por causa da morte, do sacrifício de Jesus na cruz. Porque lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer lá, a partir do versículo 5, acredito eu, nós cantamos tanto isso, Ele abriu mão da sua glória, Ele desceu dos céus, Ele sofreu como homem até morte de cruz.
Mas o grande Deus o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todo nome, acima nos céus e na terra. Diz a palavra do Senhor. Esse Deus, Ele provou o seu grande amor, deixando a sua glória, se esvaziando, vivendo como homem nessa terra. Não pecou, mas Ele foi ali moído pelos nossos pecados, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser chamados de favorecidos e amados de Deus, povo de Deus. E a outra aplicação é o amor de Deus. O amor de Deus sobre as nossas vidas é o que nos marca. É essa marca que nós carregamos. O pastor Valdineres pregou domingo passado sobre esse amor. Pregou sobre o amor de Deus. Lá na carta de João, né? Na carta de João. O amor. Terceira carta de João. Sobre o amor de Deus. E esse amor, diz a palavra, esse amor lança fora todo medo. Esse amor nos põe em segurança. Esse amor faz com que nenhuma flecha, assim como não alcançou Judá, não nos alcance. Esse amor é um escudo sobre os filhos de Deus. Esse amor que foi o sangue derramado naquela cruz, diz que por causa desse amor, o inimigo não pode nos tocar. Por causa desse amor, eu e você podemos nos achegar à presença de Deus, por causa desse amor. E esse amor profundo de Deus é um amor que eu e você carregamos, que é Cristo Jesus, que tem que ser compartilhado, que tem que ser pregado, que tem que, além de gerar vida em nós, tem que começar a gerar vida no próximo, porque é esse amor que conquista os corações. Foi esse amor que nos conquistou. Foi na falta de amor que eu sentia, quando me foi apresentado Cristo, que eu encontrei o verdadeiro amor e pude viver a alegria que só Ele pode dar aos nossos corações, que era de alguém que era perdido, digno de morte, agora tem encontrado a salvação e a vida em um único Salvador. E esse amor, ele tem que ser pregado. Irmãos, os irmãos sabem, eu perdi meu pai agora nesse mês, e por diversas vezes e em diversos momentos eu quis pregar a Cristo para ele. E o amor de Deus foi pregado a ele. Cabia a ele aceitar ou recusar o amor de Deus. E todos nós temos essa oportunidade de ouvir o amor de Deus e carregar. Talvez a pregação mais difícil que eu fiz não durou nem 3 minutos, que foi na frente de um caixão e com toda a minha família ali, e pude falar desse mesmo amor que era liberado para todos. Desculpa. E esse amor, ele nos invade de tal forma que não há espaço para nenhum outro. Esse amor, ele nos invade de tal forma que ele tem que ser anunciado, porque não cabe só em nós. Esse amor, ele tem que nos dominar de tal forma que, mesmo que pareça ser a última oportunidade, ele tem que ser pregado. Esse amor, ele não pode parar em mim e em você, porque ele não parou na nação de Israel. Jesus, ele não parou na nação de Judá. Quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, nós lemos João capítulo 3, e diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor não pode parar em nós. Ele tem que continuar sendo pregado. Ele tem que continuar sendo anunciado. E agora eu faço das palavras de Deus o que ele disse para Ezequiel: quer ouçam ou deixem de ouvir, anuncie desse amor.
A oportunidade é dada enquanto há vida. Mas declare do amor. Como ouvirão se não há quem pregue? E como o Senhor vai enviar alguém se ninguém se dispõe a ir? Nós estamos aqui e temos que dizer: Senhor, nós somos o Israel do Senhor, nós somos a sua igreja, e nós vamos anunciar do teu reino, do seu poder, da sua glória. Quer os dias sejam de paz, quer os dias sejam de guerra, quer seja num dia de luto, de tristeza e de dor, mas o teu amor vai ser pregado. O teu amor vai ser anunciado em fidelidade, porque nós não queremos romper a nossa fidelidade contigo, nós não queremos pôr outro amor em frente ao seu amor, nós não queremos construir deuses, assim como fez Jeroboão primeiro, que construiu deuses e sacerdotes para si. Nós não queremos constituir outro Deus para nós, mas nós queremos apenas o seu amor, e anunciar o seu amor, e depender do seu amor, porque Cristo Jesus é o amor, e o elo de toda a perfeição é o amor, diz a palavra do Senhor. Nós queremos andar em sua presença e anunciar o seu reino em fidelidade e em amor, porque somente em Jesus nós somos um só povo. Porque somente em Jesus nós somos um só povo, uma só igreja. No livro de Romanos, no capítulo 9, apóstolo Paulo, deixa eu ver se eu marquei aqui. Romanos 9, 24. Romanos 9, 24 diz: estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, Deus, ele encerra esses versículos em que eu estava lendo de Oséias, no capítulo 2, no versículo 1, diz: chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Ami, meu povo; Ruamá, favorecido, amada. Teremos apenas um só Senhor, um só Deus, um só cabeça. Israel, como diz o versículo anterior aqui no capítulo 1, né? Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, e eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Nós seremos um só povo. Você vê o Senhor construindo a sua igreja com os judeus, os apóstolos. Daí você lê no livro de Atos o Senhor construindo a sua igreja com judeus, israelitas e com nós, os gentios. O amor de Deus nos alcançou, e o evangelho vai ser pregado até os confins da terra. E o que Deus tem para dizer para mim e para você: nós somos o seu povo, nós somos amados do Senhor, e Ele estará conosco em todos os dias das nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Um Deus que nos viu separados dele, mas através da sua graça e do seu favor em Cristo Jesus, nos tornou seus filhos, e diz que viveremos com Ele eternamente, porque um dia o seu Filho, essa uma só cabeça, esse um só Senhor, virá do alto dos céus sobre as nuvens, e levará para si a sua igreja, o seu povo, aquele a quem Ele ama, o povo que é adquirido dele. Como diz o apóstolo Pedro
para encerrarmos. Agora vamos descobrir se é Pedro 1 ou Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 diz... Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, não. Capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse é o amor de Deus, de alguém que não era nem o seu povo, hoje pode ser chamado de povo de Deus e amado do Senhor. Seu nome é Igreja de Cristo. Seu nome é eu e você, filhos do Deus vivo. Então, o amor de Deus é Jesus, a salvação completa em nossas vidas. Vamos nos levantar e exaltar o nome do nosso Senhor.